Duas reuniões no Ninho. A primeira, empresário de Arrascaeta, uruguaio Daniel Fonseca, esteve com José Botto para renovar o contrato do camisa 10. Presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, também esteve no Ninho e se reuniu com jogadores e comissão técnica para dar respaldo em semana decisiva na temporada. E mais, Flamengo mantém interesse no zagueiro Vitão, do Internacional, para 2026. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Estou tendo a honra de receber aqui mais uma vez nos estúdios Raflamelo, e quanto tempo eu não vejo o meu amigo Mauro Santana, o locutor bacana. A última vez foi na festa junina. Como já estamos em outubro, o tempo passa rápido, né? Tá voando. E o Mauro, nessa data FIFA, período sabático, veio aqui me dar um abraço e soldado no quartel que é trabalho. Vamos gravar juntos? Bora! E aí, Mauro? Bom, primeiramente, um forte abraço para toda a galera que está acompanhando a gente. Deixa o like, se inscreva no canal Raflamelo. Período sabático inteiro. O Flamengo não deixa a gente em verdade. Quando a gente fala período sabático é porque não tem jogo do Flamengo, a gente fica alucinado, né, Mauro? Não tem jogo, mas não falta trabalho. A gente queria que tivesse jogo todo dia do Flamengo, mas não tem como, é impossível. Mas tá acabando, hein, a data FIFA. Amanhã tem seleção brasileira, 7 da manhã, rapaz, lá contra o Japão. E na quarta-feira já tem aí clássico Flamengo e Botafogo. Bom, deixa eu lembrar pra você que hoje o Pix do Milhão tá com uma mega promoção, 70% de desconto para você adquirir seus e-books. É só clicar no link que tá aqui no comentário fixado e na descrição, ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está bem aqui ao lado de Mauro Santana. Faça a sua parte, quem sabe não é a semana da sorte. Hoje tem 100 mil reais. Toda segunda, toda quarta, 100 mil. E sexta-feira, 1 milhão de reais é o Pix do Milhão. Mauro, boas notícias para o Flamengo e principalmente para o Felipe Luiz nesse período data FIFA. Léo Ortiz, sangue novo, renovado. Ele que estava muito desgastado, né, nos últimos jogos. Saúl, o espanhol, plenamente recuperado aí, né? Desfalcou no último jogo contra o Bahia. Eric Pulgar, treinando com o grupo já, retornou depois da lesão na Copa do Mundo de Clubes, fez uma cirurgia. É um reforço caseiro que o Felipe ganha para a sequência da temporada. Arrascaeta, zero fadiga, está 100% recuperado, um dos jogadores mais decisivos, se não o mais decisivo de 2025, De La Cruz aprimorando aí a parte tática, Samuel Lino também zerou a fadiga física, ele que vinha numa sequência insana entre Flamengo e Seleção Brasileira, a data FIFA de setembro, Samuel Lino não teve descanso. E o departamento médico do clube completamente zerado, agora é focar nos principais jogos, Botafogo, Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e Racing, os dois duelos da semifinal da Libertadores da América. Ô, Mauro, Felipe Luiz não tem desculpas. Ele teve aí todo o elenco à disposição e teve dias para trabalhar. Teve folga lá no período depois da derrota para o Bahia, mas ele teve pelo menos aí uns 5 ou 6 dias para trabalhar esse time. Momento decisivo do Flamengo e também do Felipe, né, Mauro? Aliás, nem o Felipe Luiz e nem os jogadores também têm desculpa, né? Que a gente tem que lembrar, porque várias justificativas foram com relação à situação dos atletas, a fadiga, o desgaste dos jogadores, né? Agora, lógico, isso muito em função de que ninguém foi convocado para suas respectivas seleções. Isso foi uma baita vantagem para o Felipe Luiz poder trabalhar com todo o seu elenco e principalmente recuperar os atletas. Porque caso houvesse um ou outro jogador que fosse convocado à sua respectiva seleção, ele desfalcaria o trabalho, ou seja, necessariamente poderia sobrecarregar os demais jogadores que permaneceriam no ninho do urubu e esse próprio jogador não seria poupado, porque a gente sabe que não há nenhuma preocupação nesse sentido das seleções. Eles convocam, esmirilham o jogador e devolvem no bagaço para os seus respectivos clubes, né? O Flamengo não seria diferente nessa circunstância. Mas foi muito produtivo poder contar com todo o elenco, poder recuperar todo o elenco. Acredito que, em parte, sim, não explica completamente a queda de produção do Flamengo. Sim. Ao longo do mês de setembro e no início desse mês de outubro,
mas é uma das justificativas e plausíveis a queda de produção do time como um coletivo e de alguns jogadores individualmente. Mauro Santana, o que você julga mais importante para o Felipe resolver agora na volta da data FIFA? Porque são jogos decisivos, né? Tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores da América. A queda de rendimento, a intensidade do time que caiu, o faro de gols, Flamengo que marcou 2 gols nos últimos 4 jogos e não marca gol nos últimos 2. O problema aí, né, do time, o equilíbrio, o que você julga mais importante aí? Qual o maior problema que o Flamengo precisa resolver nessa volta? Acredito que a falta de intensidade e até a queda de desempenho, elas estão atreladas a um único fator, que é o desgaste. Lógico que jogadores desgastados fisicamente, o mês de agosto foi um mês extremamente exaustivo, porque não teve intervalo de data FIFA, foram jogos em meio e fim de semana e todos jogos decisivos. Sim. Valendo vaga para a Copa do Brasil, valendo vaga para a Libertadores, valendo a liderança no Campeonato Brasileiro. Então houve uma exigência física muito grande dos atletas. E no meu entendimento, também faltou um pouco mais de apuro na gestão de elenco. Felipe Luiz poderia ter rodado um pouco mais. A gente sabe que também tem uma gritaria por uma parte da torcida que não gosta, tem ojeriza a rodízio, a rodar o elenco, mas isso é necessário e acredito que faltou um pouco em algumas posições o Felipe Luiz ter essa ousadia de bancar determinados jogadores, ter uma minutagem melhor, você rodar um pouco mais o elenco. Isso vai ser fundamental. Agora, nesse período, que é uma segunda quinzena que vai definir o semestre do Flamengo, na liderança do Brasileirão e também na obtenção da vaga para a final da Libertadores. E eu acho que o Felipe também precisa melhorar aí o repertório tático, né? Criar novas situações de jogo, novas jogadas. Tem só um modelo e o Felipe tá na hora aí de dar aquela chacoalhada na galera. Mauro, hoje tivemos 2 reuniões no Ninho. A primeira com o empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, segundo informou o Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, nosso amigo. O Daniel Fonseca esteve no Ninho do Urubu, conversando com o Boto, e a gente falava, né, nos nossos canais, que essa conversa chegaria ao ponto final na data FIFA. O Flamengo já apresentou a proposta ao Arrascaeta, o Daniel Fonseca apresentou uma contraproposta e agora eles estão estudando e bem otimistas. O Arrasca, inclusive, falou recentemente à ESPN que está praticamente selada aí a renovação. E aí, Mauro, até 2029, a informação que você tem, a Arrascaeta vai receber um bom aumento salarial? Inclusive o Gabriel Reis é extremamente bem informado com relação ao Arrascaeta, tem excelentes fontes, a informação que eu tenho casa muito com aquilo que foi trazido pelo nosso querido paparazzo rubro-negro. Antes, eu já havia falado a respeito, antes mesmo do pronunciamento do Arrascaeta, ele que deu uma entrevista exclusiva aos canais Disney, e eu já havia passado a informação de que realmente o único conflito era com relação ao período do contrato. Tempo de contrato. Porque o salário já havia sido superado, inclusive a informação também foi do Gabriel, que o Arrascaeta pediu um salário próximo dos maiores hoje da folha salarial do Flamengo. O rubro-negro ofereceu um valor um pouco abaixo, lembrando que a Arrascaeta já recebia um bom salário, mas que acabou ficando defasado por conta das últimas contratações que o Flamengo fez, e todas elas, jogadores chegando para receber acima da casa dos 2 milhões de reais, mas que essa pendência já havia sido concluída. E havia apenas a pendência com relação ao período de contrato. A Arrascaeta queria 5 anos, por ser um jogador já com seus 31 anos, o Flamengo ponderou nesse sentido, mas acredito que vai se chegar a um denominador comum e não está descartada a colocação, por exemplo, de uma cláusula de prorrogação imediata, caso o Arrascaeta cumpra algumas metas individuais e coletivas de desempenho. Em outras entrevistas, o Arrascaeta havia dito que queria um contrato vitalício, né? Encerrar a carreira com a camisa do Mengão, está bem habituado no Rio de Janeiro, o jogador mais importante. E vive aí, talvez, a melhor temporada, né? Com a camisa do Flamengo. Em números é melhor, né? Em números, na artilharia. É um Arrascaeta mais homem-gol do que 2019, inclusive, que foi a sua melhor temporada. Agora, tudo isso tem que ser coroado com títulos, né? Seria aí a cereja do bolo. E títulos ele conhece bem, né? Conquistou 15. É o maior campeão dessa geração. Ele Junto e o Bruno com o Bruno Henrique, exatamente. É verdade. O Mauro hoje teve uma outra reunião no Ninho do Urubu que teve a presença do presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP. A princípio foi para acompanhar o treino, esteve ao lado
do José Boto. Depois ele se reuniu com o elenco, com o Filipe Luiz e com toda a comissão técnica para dar respaldo, para mostrar apoio nesse momento decisivo da temporada. É importante ter a presença do presidente dando aí esse respaldo, né, Mauro? Lembrando que Bata aparece pouco no Ninho do Urubu, principalmente porque ele relega a autonomia ao José Boto. Ele interferiu em algumas circunstâncias, inclusive chegou a gerar até um certo ruído ao longo da temporada. A gente poderia até pontuar essas questões que foram raras, mas aconteceram, que ele tomou a frente do Boto em algumas situações, em algumas circunstâncias, mas que são exceção que confirma a regra. A regra é que o Boto tem autonomia para conduzir o departamento de futebol no Ninho do Urubu. No entanto, existe uma pressão, que é uma pressão externa, reclamação de parte da torcida insatisfeita com a condição do Flamengo, que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e passou as duras penas pelos Estudiantes na fase quartas de final da Libertadores da América, e é claro que também existe um foco interno de insatisfação. Então, essa resposta, pode ter certeza, essa visita do Luiz Eduardo Batista ao Ninho do Urubu foi mais uma resposta interna a focos de insatisfação dentro dos grupos que dão sustentabilidade à atual administração, no sentido de que há um respaldo institucional ao trabalho que está sendo feito no Ninho do Urubu. É verdade, exatamente isso. A presença do presidente BAP no Ninho do Urubu foi vista como positiva, já que, mais uma vez, ele demonstrou total confiança no elenco e na comissão técnica nessa fase decisiva que vem pela frente. É o mês de outubro. É o que o Mauro falou, né? O Flamengo pode terminar o ano em outubro, mas não vai acontecer. Vai continuar vivo em todas as competições, é o que a gente confia e é o que a gente luta para isso. Uma informação sobre o mercado da bola: a janela está fechada, inclusive a informação do próprio Mauro Santana. O Flamengo mantém interesse no zagueiro Vitão, do Internacional, para 2026. Aliás, eu falei aqui num vídeo passado, há 2 dias, que a prioridade para o Flamengo no mercado da bola de janeiro seria a contratação de um zagueiro. E falei também que o Cleiton não vai ficar, ele que tem o empresário Juliano Bertolucci, não aceitou renovar com o Flamengo. Temos aí Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, que não consegue manter uma regularidade, foi expulso inclusive contra o Bahia, e temos aí os jovens João Vitor e Iago, que foi o herói do Mundial e sempre vem sendo convocado para a seleção sub-20. E o Filipe Luiz busca um zagueiro mais pronto, mais experiente, até para revezar com os titulares Léo Ortiz e Léo Pereira. Vitão volta a aparecer no radar do Flamengo, Mauro? Exatamente, a minha informação é a mesma que a sua. É uma das prioridades, não a única, a contratação de um zagueiro. O Flamengo também deve ir ao mercado para contratar um goleiro, com a saída do Matheus Cunha, que já tem um pré-contrato com o Cruzeiro. Então quero contratar um jogador para pelo menos servir de sombra para o argentino Agustín Rossi, que é o titular da posição desde 2023. Mas não está descartada a possibilidade de trazer até um profissional para rivalizar com o próprio Rossi, para disputar essa titularidade na meta rubro-negra, e também um atacante, um centroavante. Também existe a possibilidade da contratação de um camisa 10. O Carrascal seria esse jogador a ser contratado para servir de opção ao Arrascaeta. No entanto, o próprio Filipe Luiz tem adaptado o Carrascal para jogar ao lado do Arrascaeta. Então pode suscitar também a contratação de um outro camisa 10, de um outro jogador com essas características. Mas sim, a posição de zagueiro é tida como prioridade, porque o Flamengo não vê hoje de maneira imediata conseguir tirar um garoto da base, mesmo o João Vitor até, embora seja mais novo do que Iago, mais à frente que o próprio Iago, foi mais aproveitado pelo Filipe Luiz na equipe de profissionais, mas ainda 18 anos, é considerado ainda um jogador que não tem maturidade suficiente para esta responsabilidade de ser um substituto imediato dos titulares absolutos. Danilo teve essa questão agora que, apesar de estar bem fisicamente, foi expulso com apenas 12 minutos do primeiro tempo. Então, vê-se dentro do Flamengo essa necessidade da contratação de um outro jogador. E o Vitão agrada muito, é um jogador de 25 anos, ainda considerado jovem, agrada muito José Boto, jogador do Internacional. O Flamengo tentou a sua contratação no início do ano, e o que o Flamengo ainda carrega como trunfo é o valor que ainda não recebeu do Internacional. O Internacional reluta em pagar, inclusive foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, pagar 1.400.000 euros das parcelas que ainda está devendo ao Flamengo
pelo Thiago Maia e entrou com recurso. A informação que eu obtive quando houve o confronto lá em Porto Alegre pela Libertadores é que o Inter só vai pagar em último caso. Vai tentar prorrogar, procrastinar o máximo possível. Então o Flamengo vê a inclusão desse valor em uma possível transferência do Vitão como uma forma até de resolver essa pendência. Como diz um amigo meu, alô Fernando Cajado, grande abraço. Aí é loucura. O caloteiro quer escolher quando é que vai pagar? Que loucura! Tipo isso. Não é devo, não nego e pago quando puder. Devo, nego e não pago. Mas enfim, o Inter também quer uma fábula. Pelo Vitão, olha, o fair play financeiro tá chegando, hein? E pelo dinheiro que o Inter tá pedindo, eu considero inviável você contratar. Por 14 milhões de euros, aí beleza. Aí eles aceitam 10 milhões de euros no bolso, cash, e 4 milhões que seriam abatidos do valor que o Inter teria que pagar pelo Thiago Maia. Aí, pelo amor de Deus, né? Que loucura. Aí não dá. Com 14 milhões de euros, eu acredito que o Flamengo, fazendo uma boa prospecção de mercado, consegue contratar um jogador até melhor que o Vitão no mercado da bola. Olha, o Vitão é considerado um dos zagueiros mais valorizados do futebol brasileiro, como o Mauro disse aqui, o Flamengo tentou e não conseguiu, até tentando perdoar aí a dívida em relação ao Thiago Maia. O Flamengo tem outro trunfo em relação ao Vitão. Se quiser mesmo contratar o Vitão, ele vai entrar no último ano de contrato, no ano que vem. O contrato dele encerra em dezembro de 2026 e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato se ele não renovar com o Inter no início do ano ou se ele não for vendido. O Flamengo pode contratá-lo de graça, né? Pode acabar vindo de graça em 2027. Mas aí vai precisar acontecer algumas movimentações, não se sabe se ele vai para a Europa ou se ele vai permanecer no Inter, vai renovar o contrato. E outra coisa, né? O Flamengo não tem como esperar até 2027 para contratar um zagueiro. Se não, esperava o garoto da base amadurecer. O Flamengo encara como necessidade reforçar a zaga diária já na próxima janela que reabre em 1º de janeiro. Deixa aqui nos comentários qual zagueiro você queria que o Flamengo contratasse para a próxima temporada. Tem algum jogador aí em mente? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Mauro, grande abraço para você, meu amigo. Daqui a pouco tem vídeo no canal do Mauro Santana. Um grande abraço para você que acompanhou aqui o nosso conteúdo. Antes de deixar o vídeo, o like é importante, o seu joinha. Repara se você está inscrito aqui embaixo. E segue lá, dá uma moral, se inscreve no canal do Mauro Santana, que está narrando todos os jogos do Mengão lá na Fla-Zoeiro TV. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!